Hoje eu vou responder a tag Filosofia de Ler. Essa é uma tag gringa que eu vi uma galera de Portugal respondendo, uma galera mesmo. E eu achei muito interessante, eu acho que vai aguçar a sua vontade de ler. Se você já é um leitor, vai te inspirar a ler ainda mais e a pensar em todas essas coisas que a gente vai ver nas perguntas agora. Então a pergunta 1, o que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem? Para mim é a mensagem. Não importa se o livro é uma biografia ou autobiografia de desenvolvimento pessoal, ou um livro de ficção, de história romântica, ou suspense, ou policial. Eu acho que a mensagem é aquilo que você aprende e que você chega à conclusão após a leitura, isso é o que mais vale. Segunda pergunta, deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Eu acredito que sim, porque eu acho que o desconforto de ver alguém falando sobre algo que você não concorda te ajuda a amadurecer, a crescer, a enxergar que existem outros pontos de vista e que a sua opinião sobre determinado assunto pode estar errada, talvez pesquisar, refletir mais sobre essa questão. Então eu acho válido sim. Eu acho que quando a pessoa discorda de você, ela está abrindo uma oportunidade para você crescer. Se você é fã de algum booktuber, marca ele nesse vídeo ou manda esse vídeo para ele poder responder também. E me avisa, porque eu quero muito ver outras pessoas respondendo essa tag. Inclusive, vou marcar a minha irmã, que acabou de abrir um canal no YouTube e ela estuda letras, português e literatura. Então eu acho que para alguém que estuda literatura, ela vai gostar de responder essa tag ou não, né? Mas de qualquer forma vou marcar ela aqui e vou deixar o link do canal dela aqui na descrição para vocês irem lá e cobrar dela, por mim, por favor, que ela responda essa tag. Vamos lá, terceira. Qual o papel dos livros no mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Eu acho que o papel do livro não muda. Só para você ter uma ideia, eu acredito que a tecnologia ela tem sim os seus contras, mas ela nos traz muitos benefícios. E eu acredito que o papel do livro, né, que é educar, trazer informação, entretenimento, ajuda, isso aí não muda. Nossa, vai saturar. Agora não posso mudar. Inclusive, para mostrar para vocês que não há rixa entre livros e tecnologia, eu trouxe o meu Kindle. Eu tenho muitos livros aqui, muitos livros, que daria uma pilha enorme se fosse física. E eu não tenho lugar na minha casa para guardar livros, mas eu posso ter muitos livros aqui dentro. Então, tecnologia, livros, casamento perfeito, Kindle. 4. Quando escolhe um livro, quão importantes são as sinopses, as opiniões e a arte nessa escolha? Para mim, a opinião é a mais importante dos três e sim, é muito importante porque eu detesto perder meu tempo. Tempo é o bem mais valioso que qualquer ser humano tem hoje em dia. Então, ler algo ruim, né? Às vezes, você lê um negócio ali atrás, né? A sinopse. Aí você lê o livro, gasta um tempão e não aprende nada, sabe? O livro, sei lá, não tem conteúdo. Então eu prefiro opiniões de pessoas que já leram aquela obra, que já conhecem o autor e que tem pontos positivos para ressaltar, tanto do autor quanto da obra. E aí sim eu vou lá e procuro ler, faço minha pesquisa e procuro ler o livro. 5. Deveríamos ler algum livro na diagonal? Eu acredito que sim, mas não só na diagonal. Para quem não sabe, gente, a leitura na diagonal é quando você dá uma passada de olho no livro. Você olha o título, os subtítulos, né, os títulos dos capítulos, os subtítulos que existem, e faz uma visão assim, é como se você fizesse uma leitura muito rápida para entender qual é o conteúdo do livro e aí descobrir se aquilo ali é bom ou não para você. Eu acho legal você fazer isso no primeiro momento, se o livro não foi indicado, você só achou interessante, se viu na livraria, achou interessante, você fazer isso, fazer essa leitura dinâmica ali, conhecendo o livro superficialmente é bom.
Mas não só isso, né? Se você quer realmente aprender, você tem que ler e fazer uma leitura ativa, refletindo sobre aquilo que você está lendo. 6. A leitura deve ser sempre agradável? Bom, eu acho que as coisas que nos deixam desconfortáveis, elas nos ajudam a crescer, a amadurecer, mas quando uma leitura ela é muito difícil, fica um pouco pesado, né? Se não for nada agradável. Tem que ter alguma coisa ali que te motive a continuar lendo o livro. Então, não é que ela tenha que ser 100% agradável, na minha opinião, mas tem que ter alguma coisa para motivar a leitura. 7. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura? Eu acho que não, gente, porque tem coisa a gente quer ler só pelo entretenimento, só pela alegria de ler aquilo ali e pela diversão de ler. Então, às vezes, isso pode ser visto por alguém como não sendo uma boa literatura. Mas independente da opinião alheia, cada um vive umas circunstâncias e cada pessoa tem necessidades diferentes. O que é julgado por um como uma literatura ruim pode ser muito boa para você. Então, eu acho que a gente tem que ler aquilo que a gente considera ser útil para a nossa vida. 8. Como compra os seus livros? O que tem em conta sempre que vai comprar? Então, eu uso o Kindle, então os formatos são sempre os que se encaixam aqui, nessa versão, né, mobile. O que eu levo em consideração é a opinião de experts que eu sigo sempre que alguém que eu considero especialista em determinado assunto fala sobre um livro, eu baixo aquele livro para ler. Não é à toa que eu tenho um monte de leitura acumulada. 9. Como lê os teus livros? Como organiza as suas leituras? Eu leio da seguinte forma. Começo... Nossa, o sol tá estourando aqui. Eu tô usando luz natural, o sol tava estourando a luz aqui na minha cara, eu acho que agora melhorou, né? Desculpe por isso. Agora vamos continuar aqui. Eu tô na pergunta 9, né? Eu começo a leitura de um livro e leio ele até o fim. Dificilmente eu leio 2 livros ao mesmo tempo e eu só faço isso quando um livro é muito bom, muito fácil pra mim e quando o outro é muito difícil. Então, pra mim descansar do difícil, eu leio fácil. E eu sempre leio um pouco pela manhã e um pouco antes de dormir. Eu sempre gosto de tomar o meu primeiro café lendo um pouco de um livro. 10. O que você faz com tudo que você aprende das leituras dos livros? Então, quem me conhece sabe. Primeiro, eu falo pra todo mundo da minha família se eu acho que é bom, eu acho que vai ajudar de alguma forma, eu conto pra todo mundo da família aquilo que eu aprendi. Eu também conto nas minhas redes sociais e aqui no canal, né, no YouTube, essas coisas que eu aprendo. Eu sempre divido o que eu aprendo e é óbvio, eu me esforço para pôr em prática aquilo que eu acredito que vai ser útil na minha vida, no meu dia a dia, eu ponho em prática. Ainda continuarias a ler um livro se pudesse abrir a sua mente e colocar ele lá? Então, parece que é um atalho muito bom, né? Você pegar ali toda a leitura, tudo que tem no livro, todas as informações e já colocar no seu cérebro e já tá pronta para usar. Só que a leitura, descobrir as coisas aos poucos, poder refletir, poder processar aquelas informações é muito prazeroso. Esse aprendizado é muito prazeroso. Então eu acho que não valeria a pena você pular tudo isso e já colocar todas as informações na sua mente. Agora a pergunta 13 e também pergunta 14. A 13, o que torna um livro bom, e a 14, o que torna um livro mau. Para mim, um livro bom é um livro onde eu aprenda muitas coisas, não importa se a lição ali é prática ou moral. E para mim, um livro ruim, um livro mau, é um livro... Eu vou fazer uma analogia aqui para tentar explicar. Você tá com muita fome, e aí você vai lá e come uma folha de alface. Se eu leio um livro inteiro e eu tenho essa sensação de estar com fome e ter comido uma folha de alface, tipo um vazio enorme, continuar com muita fome, isso é um livro ruim pra mim. 15. Qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Eu acho muito difícil, viu? Eu acho muito difícil começar a ler um livro e deixar ele pela metade. A não ser que você chegue à conclusão de falar assim, não, esse livro aqui não presta, isso aqui é uma porcaria, isso aqui foi dinheiro jogado fora, eu não vou ler porque eu vou jogar o meu tempo fora também, então não vou ler isso. Aí para, né? Óbvio. Mas todos os livros que eu parei de ler é porque eu achei muito difícil a leitura.
Por exemplo, eu comecei um livro, Pedagogia, História e Teoria. No início da faculdade, esse livro era muito difícil para mim, então eu não iria ler ele todo mesmo. Mas agora que eu já me formei, que eu já estou familiarizada com toda a história da pedagogia e teoria, mas tem muitos pontos que eu desconheço, eu consigo ler esse livro, porque eu já estou familiarizada com o assunto e ele já não é tão difícil assim para mim. Então eu começo a ler, posso até parar, mas eu fico pensando no livro, eu fico lembrando dele o tempo todo, e aí eu dou um tempo para ver se eu consigo me familiarizar com o assunto e retomar a leitura. 16. A vida pessoal do autor deve ser levada em conta? Se o livro for uma biografia ou uma autobiografia, sim. Se o livro também falar sobre desenvolvimento pessoal e tiver um pouco da história do autor, e essa história combinar com o assunto do livro, condizer com o assunto do livro, eu acho que isso dá mais credibilidade para o livro. Mas caso contrário, não importa. Se apenas pudesse ler um gênero para o resto da vida, qual seria? Desenvolvimento pessoal. 18. Alguma vez leu um livro sobre o qual não sabia nada? Sim, eu já li um livro sobre neurociência e educação, sem saber nada de neurociência. E eu já li alguns livros sobre economia e eu não sei nada sobre economia. Inclusive é um dos livros que eu comecei a ler e parei e estou me preparando para retomar a leitura. E já li livros sobre empreendedorismo sem saber nada também, mas aí eu aprendi um pouco, valeu a pena. 19. Quais são os autores ou gêneros que não consegue ler e por quê? Então eu não gosto e nunca vou ler livro de terror que tenha ocultismo, não é um assunto que me interessa, realmente não gosto. Também não gosto de ler livros de drama, aqueles livros extremamente dramáticos, a pessoa tem câncer e aí morre. Não gosto, não leio de jeito nenhum esse tipo de livro. Então são esses gêneros de terror e drama que são os que eu menos gosto, e se for uma coisa muito forte, aí eu descarto mesmo de vez. Um livro que toda pessoa deveria ler e por quê? Eu acho que todo mundo deveria ler um livro que fale sobre desenvolvimento de hábitos. Eu vejo muitas pessoas reclamando que falta alguma coisa ou que faz alguma coisa que não deveria. E se ela soubesse mais sobre como desenvolver hábitos e como abandonar hábitos que são ruins para a vida dela, essa transformação na vida é muito significativa e muito valiosa. Então, um livro que fale sobre hábitos, tipo Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, livros nesse tipo. Inclusive, vou deixar aqui uma lista com todas as perguntas que eu respondi, uma lista com todos os livros que eu li esse ano, com um link para você saber mais sobre o livro e comprar, se quiser. E desses livros que eu citei aqui, alguns, vou deixar aqui também para vocês pesquisarem, se informarem, se gostar, adquirir o livro. Se adquirir pelo link que eu deixar aqui, vocês vão me ajudar muito, porque eu vou ganhar uma comissão. Então, pense aí antes de fazer a sua compra, tá? Use o meu link. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, espero que vocês gostem. Não deixe de taguear aí outros book readers. E se você também gosta muito de ler e tem um canal e quiser responder, me marca para eu poder ir até lá e assistir o vídeo também, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê no próximo. Tchau!